Qual que é o problema com o peso? Por que pra funcionar o peso precisa ter gravidade? É porque você parte daquele raciocínio que você aprende, né? Daquela doutrina, que as coisas só caem porque tem uma força misteriosa que tá puxando. Cara, as coisas caem, em primeiro lugar, porque tem a ver com pressão atmosférica. Segundo, tem a ver com energia. O que determina um objeto subir ou descer é a capacidade energética que ele tem de subir ou descer. Se você pega, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui, nitrogênio. Aquele gelo seco lá, que os caras botam em shows, pra ficar aquele efeitozinho lá no palco, tá ligado? Aquele ar, aquele gás, ele é mais denso e contém mais massa do que o ar. É por isso que ele se mantém ali abaixo, certo? Só que a partir do momento que você esquenta esse mesmo ar, esse mesmo gás, que possui uma massa maior do que a do ar à sua volta, ele vai subir. Por que ele vai subir? Porque você entregou energia a ele, entendeu? Por que quando, por exemplo, um vulcão entra em erupção, aquele gás carbônico sobe por quilômetros e quilômetros, sendo que ele é mais pesado do que o ar? Se a gravidade existisse, companheiro, isso nunca poderia acontecer. Porque isso seria totalmente o contrário, ele desceria, não subiria. Isso acontece porque ele tá com maior energia cinética, é a capacidade enérgica que a molécula tem. Mais nada, só isso. Então é óbvio, quando você fala de peso, você pega um material extremamente denso. Ele tem pouquíssima energia, ele tá extremamente agrupado. Ele diminui de tamanho e aumenta a sua densidade. É óbvio que ele não vai subir, cara. Como que ele vai subir? Ele não tem energia pra isso. No entanto, se você pegar esse mesmo material e aquecê-lo a uma determinada temperatura que faça com que ele vire um gás, o que vai acontecer com ele? Ele vai subir. Mesmo possuindo muito mais massa do que o ar à sua volta, mais massa do que o oxigênio, etc. Ele sobe. Isso nos mostra o quê? Que na verdade, o que faz um objeto, ou um gás, seja lá o que for, subir ou descer, é a capacidade que ele tem de reter energia e conseguir fazer essa dinâmica. Ele realiza essa dinâmica. Só que não, que a gente aprende ao contrário, que você aprende é o seguinte, a explicação. Não, tem uma força mágica que puxa tudo pra baixo e tem a ação do empuxo também, que é a força mágica que puxa pra cima. Aí você pega e fala assim, tá, mas o que é a gravidade? Eu não quero saber esse negócio que massa atrai massa pro centro da Terra na proporção do quadrado. Isso daí a gente sabe, é o que tá dizendo, que tá escrito. Mas eu quero que você me mostre a gravidade em ação. O que é a gravidade? O que é essa força? Você não consegue. Diferente, por exemplo, do eletromagnetismo. Você consegue, através de experimentos, mostrar o eletromagnetismo funcionando na sua frente. Como que uma coisa atrai outra através do eletromagnetismo, cara? Então não é esse negócio de gravidade, é uma coisa mal definida. É tão mal definido isso daí que o próprio Isaac Newton, quando perguntado sobre o que era a própria gravidade que ele criou, nem ele sabia falar. Ele não tinha resposta pra dizer o que era a gravidade. Não tem. Você não. A gravidade é uma coisa assim, ó. Eu balanço uma varinha mágica e pum, o objeto caiu. Isso não existe, cara. Você precisa, no meio da ciência, mostrar, através de um teste visível, como a coisa funciona. Ali, ó, pum, na sua frente. Aí você sim diz que aquilo é um fato científico. Enquanto isso não acontece, não é fato. O eletromagnetismo é um fato por quê? Porque você vê ele funcionando. Não adianta, ele vai funcionar. Ponto. Tem experimento mostrando isso. Gravidade não tem nada, cara. Gravidade simplesmente, ó, é aquele negócio. Foi colocado como lei, você aceita, ninguém questiona nada, até porque essa molecada hoje em dia que tá na escola, eles não têm capacidade de questionamento. O senso crítico das pessoas foi pelo ralo abaixo, isso todo mundo já sabe. E você aceita. E aí quando te perguntar, meu objeto tá caindo. Ah, a gravidade puxando. Ah, beleza. Você vai escrever lá na prova, você vai passar, e é isso aí. Agora, eu desafio qualquer um a ir lá procurar em qualquer livro de física, qualquer livro didático, isso aqui que eu falei pra vocês sobre energia molecular. O que faz o objeto descer ou subir é a energia intrínseca à própria molécula. Não tem dessa. Não importa o que. É por isso que o mercúrio, por exemplo, que é um material extremamente denso e pesado, quando aquecido, aquele gás que ele forma é muito mais pesado do que o ar à sua volta. Ele sobe. Por que uma coisa mais pesada do que o ar tá subindo em vez de tá descendo? Por que a gravidade não tá puxando aquele gás pra baixo? Como acontece, por exemplo, com o nitrogênio, aquele gelo seco que os caras botam no palco. É muito simples, cara, porque ele foi aquecido. Ele tem muito mais energia. As moléculas estão agitadas, elas sobem, elas começam a se movimentar e vão subindo. Na hora que essa energia passa, ela fica equilibrada com os outros gases que compõem a atmosfera. Pra quem tá falando tá bom aí, vai tudo tomar no meio dos seus cu. Porque vocês não sabem porra nenhuma sobre nada. E quando os caras perguntam, eu falo, eu já falei. Aí fica, ai, mas ele não responde, ele não fala. Então eu tô falando de uma vez por todas. Caramba! Seus idiotas! Agora, se vocês vão continuar falando dessa aposta de gravidade, o problema é seus, caralho. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Com o Xandão não, porque aqui é 190. Eu me recuso a acreditar em algo assim.